Olá, boa tarde. O NT Sul desta quinta-feira começa agora. Vamos aos destaques de hoje. Perigo na ERS 403, na entrada de Rio Pardo. Depois das enchentes, alguns moradores fizeram um acampamento na beira da estrada. Aqui no acampamento tudo é muito precário e tudo totalmente improvisado. Mas o mais preocupante é que o acampamento está localizado bem em cima da pista, no meio do vai e vem dos carros. E além do mais, o mais preocupante é que está localizado logo após uma curva, o que oferece grande risco. Um perigo. E uma pesquisa aponta que mais da metade dos usuários do SUS considera o serviço ruim ou péssimo. E você, tem alguma experiência com o Sistema Único de Saúde? E nós queremos saber a sua opinião, nós queremos saber o que você acha. Você pode se utilizar dos nossos canais nas redes sociais, pode ser pelo site novotempo.com/NTSul, pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira ou pelo WhatsApp. Código de área 51 9917 0018, porque nós do NT Sul queremos saber o que você acha. Já pode mandar a sua opinião, tá bom? E hoje a gente retoma o caso da comerciária que foi atacada por um cão em Cachoeira do Sul e mostramos como se defender em situações como essa. O primeiro passo, tentar manter a calma e não correr. E, se puder, não cair. E atenção, candidato do Enem 2015. Especialista diz que ainda dá tempo de adquirir novos conhecimentos. Então dá tempo de aprender alguma coisa, lendo o mundo, ouvindo noticiários, olhando o que te cerca e observando, pensando sobre o que o Enem, por exemplo, vai exigir na redação. E sobre a polêmica fosfoamina, a substância que supostamente cura o câncer. Júlio Mafuz traz a sua opinião hoje. Você confere essas e outras informações a partir de agora, no NT Sul. A Defesa Civil Nacional reconheceu ontem oficialmente o decreto de emergência nos 26 municípios gaúchos atingidos pelas chuvas. Uma dessas cidades é Cachoeira do Sul. O prefeito Neyron Viegas estava em Brasília desde segunda-feira e acompanhou a audiência junto ao Ministério da Integração Nacional. Daniel Nunes está no gabinete do prefeito e traz mais informações. Daniel, boa tarde. Boa tarde, Darcy. Boa tarde a todos. Verdade, o chefe do Executivo aqui em Cachoeira do Sul, prefeito Neyron Viegas, retoma os trabalhos hoje aqui na Prefeitura Municipal, depois de voltar de Brasília, onde teve agenda no Ministério da Integração Nacional, acompanhado pelos deputados Zé Otávio Germano e também pelo deputado Henrique Fontana. E nós vamos conversar com o prefeito Neyron nesse momento para saber exatamente as informações, o que foi possível conseguir em Brasília nesse período de dificuldades para Cachoeira do Sul, para municípios da região central, por conta das tempestades. Prefeito Neyron, boa tarde. O que foi possível viabilizar em Brasília nesse momento que estamos todos consternados aqui em Cachoeira, né? E de alguma maneira, a sociedade se envolvendo para poder resolver, ao menos momentaneamente, a situação do município? A melhor notícia de Brasília, da conversa com o general Adriano, que é o coordenador nacional da Defesa Civil, e com o ministro interino, Carlos Vieira, é do reconhecimento da nossa situação de emergência. Tendo isto reconhecido por parte da União, há possibilidades, então, da gente avançar aí nas ajudas humanitárias. Nós já recebemos 170 kits, estamos aí para receber mais 30, para inteirar os 200, e vamos fazer pedidos, a partir de agora, de kits para as famílias atingidas não só pela enchente, mas também pelo granizo e pelo vendaval. E o nosso trabalho, que o Júnior já começou ontem, e nós pretendemos concluir a primeira parte hoje, é o plano de respostas. Tendo o plano de respostas, identificando as famílias necessitadas, nós podemos, e o general ia conversar hoje com a Defesa Civil Estadual, se a Defesa Civil Estadual não tiver telha, e os kits para nos fornecer, nós vamos receber esses recursos em dinheiro na conta do cartão da Defesa Civil. Em relação ao decreto de emergência, hoje Cachoeira do Sul faz parte daquele decreto coletivo estadual, correto, prefeito? Exato, faz parte do decreto coletivo estadual e que já foi homologado pelo Ministério da Integração Nacional, e pela Defesa Civil Nacional, e os outros eventos, o granizo e o vendaval, estão inclusos já neste reconhecimento da União.
E é a partir disso, então, que fica liberado, por exemplo, a questão de FGTS e outras questões mais, né? Precisa ter, e o pessoal da Defesa Civil Nacional ficou declarar hoje com a Caixa Federal, né, ter uma reunião com a direção da Caixa e ter uma reunião com a direção do Banco do Brasil, né, para que esses benefícios públicos possam chegar o mais rápido possível nos necessitados, né? Nós sabemos que tem alguns entraves que ainda não estão operacionalizando, mas que a gente espera que durante o dia de hoje a gente consiga tirar todas as dúvidas. A conversa com o Banco do Brasil vai ser muito, né, para a área de produção agrícola, né? O pessoal vai conversar com a direção do Banco do Brasil, né? Já tem algumas medidas tomadas, tipo do Pronaf-A e do Pronaf-AB, né, que tem um rebate de 70% das famílias atingidas, né, com o decreto de emergência, dos municípios com o decreto de emergência. A propósito, essa questão do interior é realmente um problema grave, até onde a gente sabe, são centenas de hectares, especialmente do arroz, né, que já estava plantado, que está coberto de água e possivelmente essa produção vai ser perdida, né, prefeito? Então, é uma questão grave, o senhor vem do interior, sabe como é que isso funciona, então, possivelmente vai ter que haver também uma sensibilização por parte de bancos, ou uma negociação para encaminhar essa questão também, né? Principalmente para aqueles agricultores que têm dívidas, né, certamente o próprio Ministério da Agricultura, junto com o Banco do Brasil, vai buscar outras soluções, não só para aqueles que têm Pronaf-A e AB, né, que são aqueles que aderem ao crédito fundiário, né. Essas famílias, né, já quero aqui de antemão dizer para elas ficarem um pouco mais tranquilas, que tranquila não tem como ficar porque perderam praticamente tudo, né, mas pelo menos elas vão ter esse rebate de 70% e certamente os 30% que irão pagar, né, terá um prazo mais alongado. Ok. Bom, o prefeito a gente vem acompanhando desde o começo e que a nossa equipe de reportagem percebeu certamente uma angústia sua, né? Assim como de todos que de alguma maneira se envolveram nesse momento de ajuda, não é? Às vítimas das tempestades aqui em Cachoeira do Sul. Depois da homologação da questão do decreto de emergência, o senhor fica um pouquinho mais tranquilo em relação ao trabalho na cidade, prefeito? Tranquilo nós não ficamos, mas a gente sente que o processo foi agilizado, porque o problema é se a gente tivesse aí 3 ou 4 meses para ser reconhecido, que é o normal, que é o trâmite, né, que acontece lá dentro da Defesa Civil Nacional. Como isso já aconteceu, nós podemos agir mais rápido, né, e podemos ter outros benefícios. Por exemplo, nós vamos trabalhar, já chamei aqui o secretário Cristiano e a coordenadora da Central de Projetos, a Rose. Precisamos trabalhar muito rápido para abrir uma chamada pública, né, de uma área que a Prefeitura tem hoje para reassentamento das pessoas atingidas pela enchente, principalmente aqui do bairro Cristo Rei. Sem isso, por exemplo, não há uma outra situação possível para retirar essas pessoas que estão abrigadas ainda em ginásios ou, enfim, que estão fora das suas casas? Certamente, porque nós temos casas destruídas pela enchente, né? Não só pela invasão da água, mas pela correnteza. Então, tem famílias que não terão condições de voltar para suas casas e há, por parte da Defesa Civil Nacional, recursos para a reconstrução, né, de algumas casas. E a gente precisa, então, fazer esta chamada pública para o reassentamento e também encaminhar, né, esse plano de resposta para as casas destruídas. Tem previsão de tempo em relação a isso? Quanto tempo vai levar? É uma questão que leva semanas, pode levar meses? Qual que é a previsão? Nós esperamos que seja questão de dias, né? Nós vamos trabalhar muito, o pessoal já está trabalhando desde ontem, depois da reunião com o ministro e com o general, né? Já passei imediatamente lá de Brasília algumas orientações e a gente, então, hoje espera apresentar o plano de resposta, depois nós vamos para o plano de contingência e também o plano de reconstrução, né? Na realidade, são 3 planos, né? Contingência é aquelas ações que tu faz para evitar que as pessoas voltem a ser atingidas. E o plano de recuperação é para recuperar o que foi estragado, os telhados das unidades básicas de saúde, das escolas, bueiros, pontes, né? São esses recursos. E é bom dizer que a gente ouviu, e
a notícia não é boa para nós, né, de que hoje não tem mais recurso, por exemplo, para a recuperação de estradas, né? São pontes, bueiros, né, espaços públicos danificados pelo vendaval, pelo granizo ou pela enchente. Vocês trabalham com uma cifra fechada, prefeito, até agora, pelos levantamentos de estragos. Qual que é a cifra que a prefeitura trabalha? Qual que foi o prejuízo oficial de Cachoeira do Sul? Nós entendemos que os prejuízos públicos e privados, eles podem chegar a 50 milhões de reais. Ok. Bom, nessa viagem a Brasília, o senhor tratou especificamente da questão das enchentes ou já aproveitou a viagem para estender um pouquinho a pauta e destravar outros assuntos também? Tratamos também de emendas parlamentares, né? Já temos mais algumas emendas ainda, umas já oficial, R$200 mil do deputado Henrique Fontana para equipamentos para as unidades básicas, 150 mil do deputado Carlos Gomes para a agricultura, né, mais 100 mil do deputado Marcon para a área da agricultura. Temos algumas outras questões que ainda os deputados botaram em emendas guarda-chuvas que nós vamos definir depois, né? Temos também uma proposta voluntária de 200 mil para compra de academias ao ar livre. Nós queremos, pelo menos, colocar nos 4 cantos do nosso município, do perímetro urbano, academia, e isso está bem encaminhado e certamente nós vamos conseguir avançar. Também tive no Ministério da Educação, mais especificamente no departamento onde cuida da questão das escolas, no FNDE, tivemos a segurança da secretária nacional de que até o final do mês será depositados os recursos para a compra dos equipamentos para a creche lá da FUNCAP, a creche que vai se chamar Júlia Tavares. Era o que faltava para a creche? É o que faltava para a creche, porque a creche está praticamente 100% concluída, uma belíssima obra, é um espaço público de muita qualidade para atender as nossas crianças. Nós esperamos que a partir de 1º de janeiro de 2016. Perfeito. Prefeito, muito obrigado pelas suas informações. Ótima tarde para o senhor. Bom trabalho nessa sua volta às atividades aqui em Cachoeira do Sul, depois da volta de Brasília. Nós que agradecemos, Daniel. Perfeito. Darcy, voltamos com você no estúdio e continuamos com a nossa equipe acompanhando os trabalhos que estão sendo feitos tanto pela Defesa Civil aqui no município, também pelo setor privado, de reconstrução na nossa região central aqui do estado do Rio Grande do Sul. Darcy. Tá certo. Obrigada, Daniel. Bom, e na semana passada, nós abordamos aqui no NTSul sobre a fosfoetanolamina, a substância que supostamente cura o câncer. Essa substância, que representa esperança para uns e ameaça de interesses para outros, tem gerado polêmica nas redes sociais. Depois do intervalo, nosso comentarista, Júlio Mafuz, tem algo a dizer sobre a conclusão dessa pesquisa. E você vai ver ainda perigo na RS 403, na entrada de Rio Pardo. Fizeram um acampamento na curva da estrada. Aqui no acampamento tudo é muito precário e tudo totalmente improvisado. Mas o mais preocupante é que o acampamento está localizado bem em cima da pista, no meio do vai e vem dos carros. E além do mais, o mais preocupante é que está localizado logo após uma curva, o que oferece grande risco. E uma pesquisa aponta que mais da metade dos usuários do SUS considera o serviço ruim ou péssimo. E nós queremos saber a sua opinião, nós queremos saber o que você acha. Você pode se utilizar dos nossos canais nas redes sociais. Pode ser pelo site novotempo.com/NTSul, pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira ou pelo WhatsApp. Código de área 51 9917 0018, porque nós do NTSul queremos saber o que você acha. A cidade de Rio Pardo também contabiliza os estragos das chuvas e do granizo. Em torno de 10 mil pessoas foram atingidas. Quem passa pela RS 403, na entrada da cidade, tem uma noção da situação. Entre os desabrigados, algumas famílias perigosamente ergueram barracas à beira da estrada. No acesso à cidade de Rio Pardo, pela RS 403, pelos 2 lados da estrada, tudo que se vê é água.
Com as intensas chuvas, o Rio Pardinho saiu do leito e os cerca de 60 moradores com casas na várzea do Camargo foram atingidos. A água invadiu algumas casas e destruiu outras. Como alternativa, alguns desabrigados se deslocaram para a beira da estrada. O Hélio é um deles. A enchente pegou a nossa casa e caiu as casas. Caiu tudo? Caiu tudo. É o maior pecado que olhar para lá. Você recebe algum tipo de assistência, Hélio? Não. Não? Não. Assistência como assim, de saúde? Algum tipo de assistência para vocês ficarem bem aqui ou ficarem mais confortáveis? Não, aqui não. Não? Não. Só os pessoal os carros passam e veem nós e dão um boia para nós. E não é perigoso ficar aqui na beira, não? É meio perigoso, mas fazer o quê, né? Já fizeram isso outras vezes? Já, umas quantas vezes. É? Ah, Começa... veio tudo aqui, ajudou nós a montar as barraquinhas, tudo. É? Uhum. Nunca aconteceu nenhum tipo de acidente aqui? Nada. Tranquilo? Firmezinho. E agora com a previsão de mais chuva, como é que vocês estão fazer o quê, né? Estamos esperando. É? Já temos em cima da barraca mesmo, sem as casinhas. Deu chuva de pedra aqui também? Deu. É? E pedra bem gaúda. Tamanho no ovo de pato é maior. Aqui no acampamento tudo é muito precário e tudo totalmente improvisado. Mas o mais preocupante é que o acampamento está localizado bem em cima da pista, no meio do vai e vem dos carros. E além do mais, o mais preocupante é que está localizado logo após uma curva, o que oferece grande risco. Só para se ter uma ideia, essa é uma imagem da cheia, as casas invadidas. E essa é a perspectiva dos motoristas que chegam até a cidade de Rio Pardo. O acampamento está logo adiante, ou seja, visibilidade nenhuma. Essa outra imagem mostra bem o perigo da situação. Para desviar, os veículos precisam invadir a pista contrária. Frequentemente, algum carro para trazendo roupas ou alimentos para eles. O que falta mesmo é um local digno para morar. A Cristiane passa o dia dando atenção e acalmando o pequeno Cauã. Ela mostra as marcas do sol no corpo. Segundo ela, a situação é difícil e, por enquanto, sem perspectivas. O prefeito esteve aqui depois da cheia? Não, um dia depois. É? Um dia depois que encheu, ele esteve aqui. Aí ficou 5 minutos e já foi embora. Já foi levantada a possibilidade de vocês saírem daqui, de tirarem vocês daqui para outro lugar, não? Olha, é o comentário que tá, mas o prefeito mesmo não falou ainda. É? Não conversou nada. Da Defesa Civil ninguém ainda falou nada. Só fala que vão tirar, mas ninguém deu resposta ainda, né? E segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura de Rio Pardo, essas famílias não saem do local. Já foram notificadas, assinaram um termo de recusa e se negam a sair. A nota diz ainda que já é cultural deles. Em todos os episódios de enchente no município, eles vão para o mesmo local e sempre se recusam a ir para os centros comunitários. A gente espera que não aconteça nenhuma tragédia antes de alguma atitude ser tomada, não é mesmo? Bom, mais da metade dos usuários do SUS, o Sistema Único de Saúde, considera o serviço ruim ou péssimo. O tempo de espera para ter acesso a um procedimento é a principal queixa em relação ao Sistema Público de Saúde. E você, qual a sua experiência com o SUS? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Saúde. Esse é um assunto que incomoda uma grande parcela dos brasileiros. Sabem por quê? Em pesquisa recentemente divulgada pelo Instituto Datafolha e encomendada pelo Conselho Federal de Medicina, ficou comprovado que 54% dos brasileiros não estão contentes com os serviços de saúde prestados aqui no Brasil. Isso não apenas no SUS, na saúde privada também. Desses 54%, 24% deram nota 0 para o sistema público de saúde e 20% dão nota 5, ou seja, uma classificação um tanto quanto que baixa. E nós queremos saber a sua opinião, nós queremos saber o que você acha. Como você classifica a saúde no Brasil? Pode ser pelo site novotempo.com/NTSul, pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira ou pelo WhatsApp. Código de área 51 9917 0018, porque nós do NTSul queremos saber a sua opinião. Nós queremos saber o que você acha. O que você acha? Até posso dizer que a nossa saúde está bem doente, né? Acho que está péssimo. A questão toda é política. Verbas para a saúde são arrecadadas, o orçamento da saúde está contemplado para atender, mas infelizmente a política não nos dá
oportunidade de fazer cumprir esses orçamentos. Eu penso que é uma caminhada, o governo está andando, está tentando solucionar, está tentando a colocar recursos, tentando organizar. Porque tu vai para os postos de saúde e as pessoas morrendo no corredor, né? Como a gente já viu. Péssimo, sempre péssimo. Como eu vou lhe dizer assim, ó, altas e baixos. Eu acho bom. Eu acho que está bem melhor que antes. O que você acha? Eu avalio a situação da saúde pública hoje no Brasil muito ruim. Está péssimo. Precário, muito precário. É uma vergonha. Muito mal no Brasil, mal mesmo. Eu acho que o governo deveria se preocupar mais com as pessoas, principalmente aquelas pessoas de baixa renda, né? Que sofrem muito. Principalmente a saúde pública, né? Porque quando se precisa, se particular já é difícil, aí público pior ainda. Ela está muito mal atendida, né? Precisava melhorar um pouquinho, né? Olha, pra mim tá boa, né? O que você acha? Que nota tu daria? 4. Dá bem para dar uns 8. Ser bem assim, ó, razoável, 5. Se não melhorasse eu daria até 0, sabe? Mas reclamar sempre vão reclamar. Daria nota 5. Eu dou 0. Eu mesmo? Com certeza. Um 5. Que nota o senhor daria? 8. A saúde hoje é um caos total. E a minha avaliação é 4, para menos ainda. Mas a saúde eu acho que devia ser prioridade. O que você acha? Como você pôde comprovar, para o cachoeirense também é polêmico quando se toca em saúde. E nós queremos saber a sua opinião, nós queremos saber o que você acha. Você pode se utilizar dos nossos canais nas redes sociais, pode ser pelo site novotempo.com/NTSul, pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira ou pelo WhatsApp. Código de área 51 9917 0018, porque nós do NTSul queremos saber o que você acha. A gente está esperando a sua opinião, tá bom? Bom, gente, na semana passada nós abordamos aqui no NTSul sobre a questão da fosfoetanolamina, a substância que supostamente cura o câncer. Além de uma reportagem completa mostrando como funciona a substância, também conversamos com o pesquisador da fosfamina, o Gilberto Chierici. Inclusive, você pode conferir essas reportagens no nosso Face, tá bom? Esse assunto se tornou polêmico e traz uma série de interesses controversos. Por um lado, pessoas que veem nessa pesquisa uma esperança para a cura do câncer. E por outro, temos a resistência de várias forças ameaçadas em seus interesses econômicos. Veja o que o nosso comentarista Júlio Mafuz diz sobre esse assunto. Olá, boa tarde. Um tema bem recorrente na mídia nos últimos dias e que foi objeto de reportagens aqui no nosso NTSul é a chamada cura do câncer com o uso da FOS sintética, substância que é produzida pela Universidade de São Paulo, a USP. Não gosto de me atrever a falar sobre áreas que não domino, e da medicina sei quase nada. Portanto, não me cabe fazer juízo de valor sobre a aplicabilidade ou não do medicamento e seu possível efeito curativo. Causa-me estranheza, no entanto, algumas coisas. Uma delas é que se as cápsulas fossem simplesmente placebos e que não resultasse em nenhuma melhora, por certo que a indústria farmacêutica não seria tão ferozmente contra o seu uso. Toda e qualquer pesquisa científica, para ter validade, precisa passar por muitos testes. E isso não aconteceu até o momento com o uso da FOS, e essa é uma das razões pela sua não aprovação junto à Anvisa. No entanto, como professor universitário e pesquisador, sei que toda e qualquer pesquisa, em seu início, é colocada em dúvida. Ainda mais quando promete cura ou a mudança de um paradigma. Mas onde entra o direito nisso? Ora, a Constituição Federal nos assegura o livre-arbítrio e o direito individual pleno. A ninguém é dado o direito de me impedir de usar substâncias. Inclusive o STF vem se pronunciando a esse respeito em relação às drogas psicotrópicas.
quanto mais aquelas que podem propiciar a cura de uma doença que, em muitos casos, leva à morte. Só que está no leito da morte, assim como seus familiares que sofrem juntos, sabem quão desesperador nos é este momento. Tudo aquilo que pode aplacar o sofrimento, mesmo que da alma, por uma questão de dignidade humana, deve sim ser concedido. De resto, torço apenas que um dia possamos deixar apenas nos livros de história que em um determinado momento da civilização as pessoas morriam de câncer. Falei e assino embaixo. De fato, Júlio. E se não há interesses econômicos envolvidos na burocracia para a conclusão dessa pesquisa, a pergunta que fica é: por que dificultar as demais etapas necessárias para aprovar ou não a fosfoetanolamina? Nós, o povo, não estamos preocupados com quem vai perder ou deixar de ganhar com a aprovação dessa substância, gente. Não estamos preocupados com interesses econômicos. O que todos nós queremos e temos o direito de saber é se, de fato, a fosfoamina vai resolver a situação de milhares de brasileiros doentes. Vamos à previsão do tempo. Cachoeira do Sul com tempo nublado hoje. Podem ocorrer pancadas de chuva no decorrer do período. À noite o tempo fica firme. As temperaturas variam entre 15 e 21 graus. Para sexta-feira, a meteorologia indica tempo bom com aberturas de sol, mínima de 16 e máxima de 21 graus. Para sábado, o predomínio é de tempo encoberto. As temperaturas variam entre 14 e 20 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. A chuva diminui no Rio Grande do Sul. Deve chover apenas na região norte, na faixa que faz divisa com Santa Catarina. Podem ocorrer rajadas de vento moderadas em todo o estado gaúcho. As temperaturas ficam mais amenas. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 21 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 25. Em Passo Fundo, no norte do estado, 24. Em Santa Maria, na região central, 23 graus. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 21. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 22 graus. Você costuma usar os trens urbanos na região metropolitana da capital? Já perdeu algum documento ou objeto por lá? Então, atenção, pode ser mais fácil de encontrar do que você imagina. Na zona norte de Porto Alegre, a Transurb tem a central de achados e perdidos em uma estação. Confira. Documentos, bolsas e mochilas são os mais esquecidos, mas até bicicleta e álbum de fotos são deixados para trás. Na verdade, não estão perdidos, estão guardados, esperando por seus donos nesta sala da Estação Farrapos, que concentra os objetos recolhidos em todas as estações do metrô. A gente entra em contato com os usuários, independente se tem algum telefone, alguma maneira de entrar em contato, a gente entra em contato para fazer essa devolução, né? Os pertences ficam 60 dias na Estação Farrapos. Depois, o destino dos documentos é o setor de achados e perdidos dos Correios. Já outros objetos são encaminhados para a doação. E depois do intervalo, a gente retoma o caso da comerciária que foi atacada por um cachorro em Cachoeira do Sul e traz dicas de como se defender em situações extremas como essa. Primeiro passo, tentar manter a calma e não correr. E, se puder, não cair. E trazemos informações para os candidatos do Enem 2015. Então dá tempo de aprender alguma coisa, lendo o mundo, ouvindo noticiários, olhando o que te cerca e observando, pensando sobre o que o Enem, por exemplo, vai exigir na redação. Todas as dicas depois do intervalo. A gente volta já. Estamos de volta e ontem nós exibimos uma reportagem sobre ataque de cães aqui no NT Sul. Mostramos personagens e histórias vivenciadas por carteiros e também pela comerciária Moara, que teve parte do braço dilacerado por um cão no início deste mês. Nós vamos mostrar agora como reagir em casos como esse que a Moara passou e também saber um pouco mais sobre a personalidade e o instinto dos cães. Mesmo com parte do braço dilacerado, várias mordidas e lesões pelo corpo e o trauma que ficou, a Moara tem consciência de que poderia ter sido bem pior. O
O ataque que sofreu de um cachorro de grande porte enquanto passeava com a cadelinha Vic começou na esquina da rua Presidente Vargas com João Carlos Gaspari. Para proteger o animal de estimação, ela usou os braços para se defender, jogou-o por cima de uma cerca e mesmo sob o feroz ataque do cão, recebendo muitas mordidas, ela conseguiu andar cerca de 80 metros. A ação e voz de comando de um vizinho foi a salvação dela. Foi quando o cara chegou por ali por trás e gritou com ele, ele saiu correndo. Aí eu caí aqui. Para conhecer um pouco mais sobre o comportamento dos cães e como agir em situações de risco, nós conversamos com o Sandro Silva. Ele é soldado da Brigada Militar e possui formação como sinotécnico ou técnico em adestramento. Sandro, inclusive, ministra cursos para profissionais que atuam nas ruas e são os principais alvos dos cães, os leitores de ponto da S-Sul, Corsan e também os carteiros. O que a gente passa para eles é que eles procurem não reagir ao ataque do cão e nem correr. Porque tu correndo no ataque do cão, tu está demonstrando que tu está com medo, né? Tu está demonstrando fragilidade, então tu tem que tentar não correr. Porque se tu correr pode se tornar uma presa mais fácil, tu pode cair e caindo é a pior situação que pode ocorrer, né? O cão pode te atacar no pescoço, no rosto, que é onde ele vai procurar atacar. Então a primeira dica que a gente dá é tentar pelo menos manter a calma, né? Eu sei que às vezes é difícil, uma situação às vezes eminente no ataque de um cão feroz, de grande porte, né? É uma situação complicadíssima, mas a gente tenta passar que a pessoa se mantenha calma e principalmente não corra, né? Esse é o primeiro ponto. Se conseguir manter a calma, pelo menos no ataque de um cão, tente não cair, porque se você cair no chão, ele vai atacar pescoço e rosto, né? Então, eu já ouvi algumas dicas de pessoas dizendo que até é bom tu cair e se proteger. É extremamente não indicado essa situação, é exatamente ao contrário, tu tem que não cair, porque se tu cair ele vai tentar te atacar no rosto e no pescoço. E o cão se pegar no teu pescoço ou no rosto, são órgãos vitais ali, o pescoço principalmente, né? A tendência de matar uma pessoa, de ferir gravemente é muito forte, né? Então o primeiro passo, tentar manter a calma e não correr. E, se puder, não cair. Sandro, cães adestrados, eles obedecem voz de comando. Tem palavras-chave aí que eles obedecem, né? Mas um animal, um cão que nunca foi adestrado e a pessoa sabe algumas palavras de comando, isso vale na hora do ataque ou não? Não, o cão que ele não é adestrado, ele não vai obedecer nenhuma ordem de comando que seja padrão no meio do treinamento, né? Ele não vai obedecer. Ele pode obedecer uma ordem normal, de uma voz forte e tudo, um grito, né? Para ele parar. Às vezes pode acontecer do cão obedecer, mas geralmente quando o cão é feroz e cão solto, né, cão que anda solto, cão feroz, ele não vai obedecer essa voz de comando e a tendência é ele ficar mais agressivo ainda, né? Então a gente recomenda realmente isso, tentar manter a calma. Eu sei que em algumas situações é extremamente difícil manter a calma, porque muitas vezes tu vai ter o medo daquele cão te atacar, mas se tu correr e demonstrar medo para ele, pode se tornar muito pior, né? Então é fundamental tu tentar manter a calma, né? E realmente o primeiro fundamento é esse, é tentar não correr. Porque dificilmente tu vai conseguir correr mais, ou principalmente uma mulher, uma senhora de idade, uma criança, vai conseguir correr mais que um cão, né? E a tendência então é o cão te derrubar no chão. Então é tentar manter a calma. Quando for uma criança pequena, de colo, ou criança pequena, e estiver na iminência de sofrer um ataque, por exemplo, uma mãe com uma criança, pega a criança no colo. É a primeira atitude a tomar, por quê? Porque o cão ele vai atacar primeiro a criança, que é mais fácil para ele estar na altura dele. Então a primeira tendência do cão é atacar uma criança, porque é mais fácil para ele, né? Estar na altura do focinho dele, da boca dele, né? Então a primeira atitude é uma mãe, um pai pegar a criança no colo, se possível, e aí tentar evitar esse ataque contra a criança. E a criança inclusive é mais frágil, né? Porque uma mordida de um cão no braço de uma criança pode arrancar o braço ou dilacerar e tornar um dano irreversível para o resto da vida. No braço de um adulto já não, né? Pode se tornar um dano, mas bem menor que um dano contra a criança. Então a prioridade é uma criança, né? O tom de voz com que a gente se dirige a um desses animais, ou a voz mais agressiva, ou uma voz mais dócil, isso muda, pode alterar o comportamento de um cachorro? Com certeza pode alterar. É que o cachorro, o cão, ele é imprevisível, né? Cada um tem temperamento, como é o ser humano, cada um tem um temperamento diferente. O cão é exatamente assim.
Então, no momento que um cão ele já é agressivo por natureza, ele já é um cão feroz, e tu grita com ele, ele pode se tornar mais agressivo, mas é um recurso que tu pode tentar usar para ele parar. Não demonstrar medo para ele, falar num tom firme com ele, pode ser que dê certo, né? Mas se é um cão muito feroz, um cão de grande porte, é bem provável que não dê certo, né? Mas é uma alternativa que tu tem, em último caso, que eu digo sempre, a pessoa tem que priorizar a vida do ser humano, né? Infelizmente, ninguém quer fazer mal para um cão, né? E ao contrário do que muitas pessoas pensam, usando um spray ou com gás lacrimogêneo, spray de pimenta, que usando contra o cão vai fazer algum efeito. É muito difícil. Primeiro, tu tem que acertar no rosto do cão. Segundo, não vai fazer efeito no cão. Muitos conhecidos meus já perguntaram isso, ou andam com spray para evitar um ataque de cão. Inclusive nas empresas já me perguntaram. Eu não recomendo porque é difícil tu acertar no cão. E esse spray pode vir contra o teu rosto e aí tu não enxergar mais nada e tu não vê daí aonde está vindo o ataque do cão. Piora a situação. Com certeza pode piorar e muito a situação tu não enxergar mais nada, né? E uma dica simples, importante também, tu manter as mãos, os punhos cerrados, né? Porque a primeiro ponto, se estiver na altura da boca do cão, ele vai tentar morder teus dedos e podendo arrancar teus dedos. Então mantenha a mão fechada, é uma das dicas que a gente dá, né? Então é uma dica simples, mas é importante, a mão fechada. E se tu cair no chão, mãos cerradas do lado da orelha, né? Se fechar no chão e tentar evitar esse ataque com alguém que vai te ajudar. Por isso que eu digo, o último caso, o ponto principal é não cair no chão. Porque se tu cair no chão não tem muito o que fazer, num cão de grande porte, a não ser se proteger, mas mesmo assim é muito difícil, né? Tu te concentrar com um cão de grande porte, muito forte, dando mordida, né? Então, o ponto fundamental no ataque de cão é não cair no chão. Falando agora em adestramento, Sandro, qualquer raça de animal pode ser adestrado? Existem aqueles mais violentos, aqueles mais agressivos, personalidades diferentes. Tu acha que todos podem ou tecnicamente isso é inviável? Quanto à raça, sim. Quanto à raça, todos podem. Realmente, uns têm mais facilidade para pegar o adestramento e outros mais, realmente, uma imensa dificuldade de assimilar o adestramento. Mas todos, com certeza, podem ser adestrados, né? Aí vem a questão do temperamento, né? O temperamento de alguns cães não permite adestramento, não aceitam. Tem cães realmente com um temperamento muito forte e acabam não aceitando treinamento. Mas isso pode acontecer com qualquer raça, independente de qual seja a raça, né? Então qualquer cão, qualquer raça pode ser adestrada, certo? Mas independente se o cão tiver um temperamento muito forte, aí ele pode não aceitar o adestramento. Pode ser um poodle, por exemplo. Tu pode adestrar ele vai ser adestrado, mas se ele tiver um temperamento forte e agressivo, pode ser um cachorro de pequeno porte, como eu falei, um poodle, ele pode não aceitar o treinamento, independente da raça e do tamanho do cão. Isso não quer dizer. Cachorro também tem temperamento. Exatamente, alguns têm bem forte, outros menos. É exatamente como a gente dá o exemplo, né? Como qualquer ser humano tem seu temperamento, seu jeito, o cão exatamente assim também. Da forma deles, na vivência deles, mas é exatamente assim. Cada cão é diferente um do outro, né? E algumas raças aí são mais específicas, são melhores, né? Para a questão do treinamento, realmente aceitam mais com facilidade, né? Existem muitas histórias de pessoas que têm em casa esses animais de raças tidas como mais agressivas, tipo Pitbull, Rottweiler, e que as pessoas passam por situações em que eles agridem alguém e tudo mais, e sempre tem aqueles que dizem que não, que isso depende de treinamento, que não é culpa do animal e que o instinto não fala mais alto. Tu acha isso ou não? Não, eu particularmente não concordo muito com isso, que tu pode ver os ataques que tem de cães, né? Tu pode ver que tem um número maior de raças de cães. Tem muitos cães de raças diferentes, por exemplo, do Rottweiler e do Pitbull. Tem muito mais. Pastor alemão tu vê muito mais. E tu vê menos ataque dessas raças. Tu vê mais ataques de Pitbull e Rottweiler, né? Então, só nesse dado estatístico aí tu já derruba essa tese, né? São cães realmente que, se tu cuidar bem, tudo, eles podem ter uma boa convivência familiar, mas é um cão realmente muito intempestivo, né? Tu nunca pode prever. Cada um sabe, ou faz, ou pode ter o cão que quiser, né? Agora, eu jamais teria ou vou ter esses cães dessa raça, Rottweiler e Pitbull. Mas, paciência, quem quiser ter, né? Sabe o risco que corre, né? Claro que o cão pode atacar mesmo sendo um cão pequeno, independente da raça.
Só que essas raças aí são mais propícias a esse tipo de ataque. Tu pode ver que a maioria dos ataques são cometidos por esses tipos de raça de cães, né? Então, mas aí fica a escolha de cada um, né? Se a pessoa acha que não tem problema, e realmente isso que tu falou é verdade. O dono geralmente ele acha que o cão dele não tem perigo, né? Esse dia mesmo eu vi um pitbull solto na rua com o dono junto, sem focinheira, sem nada, realmente perto do colégio Rio Jacuí, né? Então assim, ó, um lugar perigoso, que eu digo, várias crianças, pessoas idosas moram ali, né? E crianças do colégio, e o rapaz com o pitbull solto, né? Então eu acho que a pessoa tem que ter bom senso também, né? De achar que um cão, só porque é dele, ele não vai atacar, mas pode sim, o cão pode entender uma criança, uma pessoa como uma caça, e pode atacar, independente do local, se está na presença do dono ou não. Tem que desconfiar sempre da atitude, do temperamento do animal. Sim, porque já diz, né, é um animal, né? Então tu não pode confiar 100%, ele pode cometer alguma coisa onde tu menos espera, né? Então às vezes tu não espera, tu tem total confiança no teu cão, que nem eu disse, para mim o melhor cão é o pastor alemão. Eu tenho um casal de pastor alemão, mas se tu me perguntar se eu confio 100%, não. Eu tenho uma filha de 3 anos, confio, mas 100% não. Porque é um animal, ele tem o instinto dele, né? Então a gente procura ensinar a criança a não puxar o rabo do cão, aquelas coisas básicas, não chegar perto do focinho dele, perto do rosto, porque crianças não têm noção do perigo nesse sentido, né? Então a gente ensina qualquer criança a não maltratar o cão, puxar o rabo, chegar muito próximo do focinho do animal. Isso independente do tamanho do animal. Pode ser, como eu disse, um poodle, um animal pequeno pode agredir, né? Uma criança independente do tamanho. Então a gente orienta isso, não chegar próximo do cão e não maltratar, ensinar as crianças a não maltratar o cão, né? Até porque cão não é brinquedo, né? Exatamente, e o cão, ele pode revidar, né? Um puxão no rabo, ele pode morder, e pode ser um cão de raça pequena, mesmo sendo raça pequena, ele morder um dedo, um braço, uma criança, o estrago vai ser grande pela fragilidade que é uma criança, né? Mais alguma informação adicional, Sandro, que tu gostaria de fornecer ao nosso telespectador com relação a animais, com relação à agressividade ou até mesmo ao trato dos cães? É uma dica que as pessoas, eu considero importante, que se tu identificar um cão solto e esse cão agredir alguém ou ameaçar alguém, como é o caso dessa moça aí que parece que o cão não foi identificado, mas tu identificar de onde é a casa, de onde é a residência, tu pode mover um processo, uma ação contra o dono do cão, contra essa pessoa, né? Porque ela é responsável pelo seu cão, né? Como eu dei o exemplo meu, eu sou responsável pelos meus cães, né? Meus 2 pastores alemães, cachorros de grande porte, eu sou responsável por eles. Se sair e atacar alguém na rua, a responsabilidade é minha e eu tenho que arcar com aquilo ali. Inclusive com auxílio médico com aquela pessoa, então a responsabilidade é minha. A questão da posse responsável que sempre é fundamental a gente esclarecer, né, Sandro? Exatamente, tu não pode ter um animal de grande porte, né, que pode atacar alguém mesmo não sendo feroz, e tu não cuidar da posse do animal, né, é obrigação tua cuidar. Então a gente já atendeu, já vi vários casos aí do cachorro escapar, de corrente, né, que é outro fato, o cachorro preso muitas vezes torna mais agressivo. Então a responsabilidade total é do dono, né. Ok, Sandro, obrigado pela tua participação conosco aqui no NT Sul, obrigado pelas tuas informações, boa tarde, até a próxima então. Obrigado, boa tarde, um prazer, até a próxima. Darcy, voltamos ao estúdio, com você. Tá certo, obrigada, Helena. Bom, gente, eu acho que é hora da gente repensar a responsabilidade de cada um de nós nessa sociedade em que a gente vive, né? A posse responsável de um animal, por exemplo, como disse o Sandro. Se você decide ter um cachorro, por exemplo, a responsabilidade de cuidar dele e de protegê-lo é sua, claro. E a responsabilidade de cuidar para que ele não ataque outras pessoas também é sua. Se você decide ter um animal dentro da sua residência para proteger a sua residência, pelo menos tenha a dignidade de proteger as pessoas deste animal, não é mesmo? Cada um fazendo a sua parte, a gente vai poder viver muito melhor. Bom, mudando de assunto, o Enem acontece neste final de semana. A prova vai ser realizada por 7.700.000 candidatos. Você é um deles e acha que estudou o suficiente? A repórter Gabriela Belo conversou com a professora Magda Escota, que trabalha com literatura e redação em um dos colégios daqui de Cachoeira do Sul. Vamos tirar algumas dúvidas sobre o que você tem que fazer durante as provas. Dá tempo de aprender alguma coisa, professora? Boa tarde. Boa tarde. Aprender, nós aprendemos a cada instante da nossa vida. Então, dá tempo de aprender alguma coisa, lendo o mundo, ouvindo noticiários, enfim,
olhando o que te cerca e observando, pensando sobre o que o Enem, por exemplo, vai exigir na redação. Que temática? Então, aprender, a gente está sempre aprendendo. Sabemos que os candidatos, muitos deles, vão estudar aí até o último minuto do segundo tempo, como costumamos falar. É preciso estar tranquilo, é preciso dormir bem nos últimos dias, professor? Eu acredito que essas sejam as condições essenciais para o aluno fazer uma boa prova, porque aprender o Enem, na verdade, ele envolve a avaliação de competências e habilidades que o aluno adquiriu ao longo da vida escolar. E isso não se faz em 2 ou 3 dias ou nos últimos dias. O que é importante agora? Que o aluno esteja tranquilo, que o aluno tenha já pensado em como ele vai administrar o tempo, principalmente no segundo dia, na prova de linguagens, em que a redação exige um tempo X e o aluno deve estar atento a esse tempo. Eu posso te dar um exemplo de um aluno que eu tenho lá na minha escola, que ele vem monitorando o tempo de fazer a redação e ele já conseguiu chegar em 1 hora e 20 minutos. E ele ainda quer diminuir esse tempo. Então, na verdade, essas são preocupações. Mas, agora, neste momento, buscar nos livros conhecimentos de química, de física, de história, de geografia, eu acho que não é exatamente o que deve ser feito. O que é o ideal? Fazer primeiro aquelas questões que tem certeza, utilizar quanto tempo no relógio para cada questão? Nós orientamos os nossos alunos que eles, se autoconhecendo, eles saibam, se eu sou muito bom em matemática, é bom que eu faça matemática primeiro. Se eu sou muito bom em linguagens, eu faço linguagens primeiro. Se eu costumo ficar estressado em relação à redação, eu faço a redação em primeiro lugar. Inclusive, há alunos que fazem o rascunho da redação, vão para a prova, fazem as questões objetivas e depois voltam para a redação, para a revisão da redação. Porque se eu sou muito ansioso em relação à redação, é melhor fazer isso rápido. Mas eu também não posso perder de vista o tempo, porque são questões de linguagens e são questões de matemática e a redação. São inúmeras as dicas. Tem algumas regras que devem ser levadas em consideração por cada candidato. Por exemplo, o uso da caneta azul é expressamente proibido. A caneta é preta transparente. Se o candidato também... uma coisa que é importante, que ele organize os seus documentos já no dia anterior. O que eu preciso levar? A minha carteira de identidade, é obrigatório levar a carteira de identidade. Eu quero levar água, eu tenho que preparar a garrafinha, ela não pode ter rótulo. A caneta preta transparente, não complicar nesse momento, né? Na verdade, buscar as instruções, não esquecer que o cartão ele não veio pelo correio neste ano, ele deve ser impresso pelo candidato, é um cartão de identificação, é um cartão importante. Saber exatamente em que sala vai realizar a prova. Se o candidato não é daqui, da cidade, e se inscreveu para fazer esse percurso antes. Sair de casa com tempo, não sair de casa em cima do horário, porque o trânsito vai estar complicado também, né? Porque são quantos estudantes da nossa cidade fazendo a prova, né? Então, são dicas importantes para esse momento. Chegar 1 hora antes também é importante. Sim, deve, né? Deve, porque até achar a sala, o ambiente em que vai ficar, quer dizer, se tranquilizar, fica tudo mais fácil, né? Fica mais fácil assim. São diversas as dicas, diversas as regras. Depois de terminar esse primeiro dia de prova, que é no sábado, né? O que fazer? Chegar em casa, estudar novamente para se preparar para o segundo dia, que é o domingo, que é o dia de prova mais longo, professora? Não aconselho. Chegar em casa, descansar, aí para alguns há uma forma de descanso, para outros há outra forma de descanso, né? Mas eu acredito que é
buscar um ambiente o mais tranquilo possível para se preparar para o próximo dia, porque realmente é uma maratona, há uma exigência muito grande e neste país aí milhões e milhões de jovens vão disputar, né, essas vagas que todos gostariam, né, de ter acesso, né? No final do primeiro dia, confere o gabarito ou não? Fica com a expectativa aí para o final. Isso é individual, depende. A gente sabe de alunos que não querem conferir o gabarito, até para não interferir na prova seguinte. Outros são ansiosos em conferir o gabarito. Eu acho que isso é uma questão individual. Você, enquanto professora aí de literatura, né, e redação, alguma dica específica na construção da redação? Sim, a construção da redação, a redação no Enem, ela vale 1000 pontos e são 5 competências que são avaliadas nesta redação. Então, na verdade, o aluno lê a proposta, é muito importante ler com atenção a proposta. Alguns alunos acham que é perda de tempo. Eu já sei sobre o que eu vou escrever. Não, calma. Lê a proposta, monta o teu posicionamento a partir da proposta, pensa o que eu vou defender aqui no meu texto, né, qual vai ser a tese do meu texto, sustenta essa tese com argumentos consistentes, como antes nós já conversamos, com um referencial bibliográfico, enfim, com dados estatísticos, com dados históricos. Existem as mais diversas formas de sustentar essa tese. Pensa na organização do texto, a introdução, o desenvolvimento. Para o Enem é muito importante uma solução, um parágrafo em que a solução seja comentada, ou uma intervenção social, enfim, aqui a terminologia não interessa, mas o Enem dá 200 pontos para essa questão. Então, é bastante no universo de 1000, né? E a conclusão. Então, introdução, desenvolvimento e conclusão, dando atenção especial a essa solução. Depois, revisa o texto, olhando a questão da concordância, da pontuação, da grafia e passa limpo. Título, o Enem não exige o título. E não esquecer que uma redação não pode ter menos que 15 linhas. Muito obrigada mesmo. As ordens sempre. Obrigada. Darcy, então ficam todas as dicas da professora para os candidatos aí no próximo sábado. É com você no estúdio. Tá certo, obrigada, Gabriela. E com essas valiosas dicas, a gente encerra o NT Sul desta quinta-feira. Uma ótima prova aos candidatos no final de semana. Concentração, hein? Até amanhã, gente. Tchau.